O trem foi uma das grandes revoluções técnicas do século XIX, com um impacto muito grande na economia mundial. Em 1857, foi celebrado um contrato entre o primeiro barão de Nova Friburgo, Antônio Clemente Pinto, e o governo da província do Rio de Janeiro para a construção da estrada de ferro Cantagalo. O trecho inicial foi de Porto das Caixas até Cachoeiras de Macacu, inaugurado em 1860. A ferrovia foi criada objetivando o escoamento da produção de café entre a região de Cantagalo e o Porto do Rio de Janeiro, no qual o Barão de Nova Friburgo era o maior produtor. Já em 1870, Bernardo Clemente Pinto Sobrinho, o segundo Barão de Nova Friburgo, foi o timoneiro do prolongamento da estrada de ferro Cantagalo de Cachoeiras de Macacu a Nova Friburgo. Esse trecho foi inaugurado em 18 de dezembro de 1873, contando com a presença do imperador Dom Pedro II. O trem para Nova Friburgo partia diariamente às 7 horas da manhã da estação de Maruí, em Niterói, e passava pelas estações do Porto da Madama, São Gonçalo, Alcântara, Guaxindiba e Tambi. Logo que o trem partia, os viajantes envergavam guarda-pó em razão da poeira que vinha do leito da estrada de chão batido. Nuvens de poeira entravam pelos carros do trem de modo assustador e, em razão disso, fechavam-se as janelas, apesar do calor causticante. Na Baixada Fluminense, a paisagem era de casas arruinadas, terrenos alagados, a população quebrada e macilenta, em razão das doenças que graçavam naquela localidade. Chegava-se à estação de Porto das Caixas às 8 horas da manhã. Essa estação era uma parada providencial para se adquirir dos vendedores de frutas, cambucás, laranja, tangerina, lima, limão doce, jabuticaba, fruta do conde, abacaxi, melancia, saputi, abacate, etc. No botequim da estação, um café acompanhado de bolo de arroz ou de milho. Mas para a viagem, levava-se um farnel com cestos de frango assado e uma lata repleta de pastéis. Na estação de Porto das Caixas, outrora lugar de grande comércio e parada dos tropeiros que transportavam café, a linha bifurcava-se, seguindo a de Cantagalo para a esquerda e a de Campos para a direita. De Porto das Caixas, chega-se a Santana de Japuíba com pequenas paradas em Sambaitiba e Papucaia. Passava-se por pontes, pontilhões e avistava-se as ruínas da igreja do convento dos jesuítas. Segue o trem, então, rumo a Cachoeiras de Macacu, e mais uma parada para o lanche no botequim, onde se consumia café, pão de ló, beijus e bananas. Era uma estação bem movimentada. Todos os passageiros desciam para saborear as frutas e as afamadas empadas de camarão e palmito amargo. Vendedores de passarinho entravam nos carros apregoando os rubro-chiês e sabiás. A choradeira dos meninos era intensa quando os pais recusavam a compra dos pássaros e os vendedores só deixavam o carro quando o trem partia. Segue o trem, passando logo depois da saída da estação, por uma ponte sobre o rio Macacu e chega-se à estação da Boca do Mato. Dessa estação é que realmente se inicia a subida da serra longa e majestosa de Nova Friburgo. O trem serpenteava, animado pelo vapor de suas máquinas possantes e sob uma chuva de fogo a cair sobre o comboio. Na subida da serra, a temperatura mudava e um ar sereno e fresco, embalsamado pelo frescor da mata, entrava pelos carros do trem. Nesse momento, os inúmeros doentes que procuravam Nova Friburgo em busca da cura ou alívio para os pulmões pegavam agasalho, enquanto outros, embalados pela docilidade do clima, cochilavam. Cessava a mastigação dos alimentos e o chão do trem era um amontoado de papel e de cascas de frutas. O bem-estar era geral. Na serra, a viagem de trem transportava o espírito do viajante por um abismo na confusa expressão de suas brumas. Quando a paisagem então se descortina, tem-se a ideia de que o trem se encaminha para o céu, para um reinado de nuvens em meio a árvores em flor e na fresca e suave aragem que sai de suas florestas. Desde o alto da serra, que tudo é cantante, a mata, o riacho que se atira pelo declive, o agricultor montanhês que traz o produto de sua roça ao mercado, os seus sítios, suas granjas trabalhadas à margem da estrada, até que afinal o silvo da locomotiva anuncia Nova Friburgo com o seu voo de pombos à entrada, relata um viajante.
Passados 25 minutos por entre montanhas, matas virgens e tendo sempre à direita o rio Macacu repleto de cachoeiras, uma pequena parada para a máquina do trem se abastecer de água e os passageiros aproveitam igualmente para se refrescarem. Chega-se a essa estação do alto da serra para mudar de novo a locomotiva e parte-se para a tranquila cidade serrana de Nova Friburgo. Faltando 1 quilômetro para chegar à estação da cidade, hoje a Prefeitura Municipal, a Maria-Fumaça, ou o Cavalo de Ferro, apita, anunciando estrepitosamente a sua chegada. Quando de sua entrada na cidade, os meninos tinham por hábito brincar na linha do trem, exibindo-se para as meninas. Costumavam ficar sobre os trilhos, aguardando o trem, e quando esse se aproximava, permaneciam até o último instante. O maquinista, apavorado, sem poder frear rapidamente, apitava, e os meninos rodopiavam cada vez mais. Só saltavam fora dos trilhos no último instante. Quando o trem chegava à estação da cidade, a saída do carro do trem era um verdadeiro atropelo. Boa parte da população friburguense se dirigia afoita até a estação para assistir à chegada do trem de passeio. Era um acontecimento social na cidade. Alguns iam esperar parentes e amigos, enquanto moças e rapazes corriam em peso, envergando seus melhores trajes para ver e serem vistos. Um verdadeiro rendezvous. O trem pontuava a vida cotidiana dos friburguenses, a exemplo do Vassourinha, o último trem que trafegava pelo centro de Nova Friburgo em direção a Sumidouro. Levou essa alcunha, pois varria as moças quando passava, obrigando-as a se recolherem em suas residências, já que a moralidade não permitia que mulheres decentes ficassem na rua. Em junho de 1964, a Companhia Leopoldina suprimiu o ramal ferroviário da linha Cachoeiras de Macacu a Nova Friburgo. Esse acontecimento teve um grande impacto na cidade e é, até hoje, sentida pelos habitantes de outrora. Na viagem de trem a Nova Friburgo, o passado manda lembranças.